Você algo interessante, tá bom? 1 Samuel 22, versículo 1, diz o seguinte: Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para encontrar-se com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Diga comigo, Davi ficou totalmente sem perspectivas. É claro que o que vinha acontecendo, nós estamos lendo isso, o bom é que a gente está lendo, o que vinha acontecendo com Davi nos últimos dias, nos últimos anos, foi algo que o transformou de um herói a um perseguido. Saul pegou os 3.000 melhores soldados do seu exército e passou a perseguir Saul. Saul pegou os 3.000 melhores soldados e passou a perseguir Davi de maneira feroz, com a missão de, aonde encontrar Davi, matá-lo. Bispo, por que Davi era perseguido por Saul? Por que Saul queria matar Davi? Por causa da inveja. Não tem outra explicação, por causa da inveja. Então Davi, em determinado momento, nós temos aqui, quando ele se viu que ele não podia estar na casa do seu pai, não podia mais estar entre os filisteus, não podia viver no deserto, não podia, ele se refugiou numa caverna. E junto com aquela caverna, junto com ele ali na caverna, refugiaram-se mais 400 homens. Homens também na mesma condição que Davi estava. Homens sem perspectivas, homens adoecidos. A palavra diz que eles eram homens que estavam em dificuldades, eram homens que estavam endividados, eram homens que eram descontentes, eles formavam um bando. Quando a gente chama o nome bando, pode ser algo não bom, um bando, o bando de Davi. Essa semana eu fui informado de uma ação que estava tendo lá no Núcleo Modubim, tive que ir lá para corrigir o que estava acontecendo, e precisei acessar numa das comunidades próximas ao núcleo, próximas à igreja. Deixei o carro na pista e percebi que não tinha como entrar com o carro naquela rua muito estreita. Eu então resolvi andar ali até encontrar a pessoa que eu queria encontrar dentro daquela comunidade. E quando eu entrei na comunidade, assim, coisa de 100 metros da pista, eu vi muitas pessoas correndo, jovens na faixa dos 14, 20 anos de idade, correndo, assustados, alguns sem camisa. Eu vi assim um clima de desespero muito grande entre eles. E eu vi que eles, claro, eu não era de lá, estava com roupa diferente do que comumente estavam lá. Alguns deles, pelo menos eu acho, não me conheciam. E de longe já começaram assim, fitar em mim. E diziam: ele está chegando, alguém está chegando. É a minha vez. Aí eu falei: quero falar com fulano de tal. Aí alguém disse: é cidadão? Sim, eu sou um cidadão. Não, fique tranquilo, que quem está entrando aqui é a polícia, os caras estão com medo da polícia, a polícia está entrando aqui, está maior correria. Aí eu não sou policial, mas poderia ser confundido, é lógico. Naquela situação de perigo, eu entrei até, falei com a pessoa que eu queria falar, combinei com ele o serviço que eu precisava combinar com ele naquele momento, executar naquele momento, dei uma volta naquela comunidade e vi um estado de precariedade humana, precariedade social, de todas as formas. De um lado da rua, assim, você tem um local mais ou menos assistido pelo governo. A 300, 400 metros da pista, você tem um local totalmente desassistido. Não tem saneamento, não tem asfaltamento, as casas são empilhadas uma em cima das outras, o clima é pesado, é um ambiente totalmente hostil, muito hostil. Eu imaginando ali, vendo aquelas situações, pensando comigo, né? Meu Deus, qual é a perspectiva de vida que uma pessoa dessa tem morando num lugar desse?
nasceu lá. Muitos já são idosos morando no mesmo local, 50, 60 anos morando no mesmo local. Não teve transformação social nenhuma. Não teve nada que mudou a vida delas. Alguns se enveredaram para o crime, outros, embora não criminosos, mas também não evoluíram socialmente. Ou seja, qual é a perspectiva que pessoas dessa têm? Depois eu fui na casa de alguém e sentado ali, olhando aquela pessoa tão formidável no trabalho dela, no local também em dificuldades, também com desassistidos financeiramente, um local assim muito difícil. Eu pensando comigo, meu Deus, qual é a perspectiva que uma pessoa dessa tem de vida? Esses dias eu fui na casa de uma outra pessoa, tem eco, filho? Eu fui na casa de uma outra pessoa, já desse lado da cidade. Quando eu entrei na casa dele, irmãos, é a casa dele, é o local onde ele mora. Mas a casa onde ele mora, eu contei lá, dava umas 7 pessoas mais ou menos. Em torno eram mais de 4 pessoas. Crianças, naquele ambiente, amados, a casa era, subia no local, subia no outro, a casa era de chão batido, alguns equipamentos de mobília muito velhos e quebrados, muita sujeira, muita desumanidade de morar no local daquele. E lá morava a mãe, irmãos, casado, alguém já casado com a irmã, tudo debaixo daquele local totalmente hostil. Claro, eu fiquei com eles um tempo, ficaria até o tempo que fosse necessário, mas de certo é que não tem expectativa, não tem perspectiva nenhuma. O pai sumiu no mundo, a mãe embriagada, os filhos, os que não são drogados, vendem drogas, os que não são bandidos, perspectiva nenhuma. Esses dias um discípulo meu me levou na casa de uma pessoa, de um discípulo dele, que estava evangelizando. Quando eu cheguei na casa, eu entrei na casa da pessoa, aí a casa era bem estreitinha, mas muito bagunçado, era à noite, e a casa mesmo era assim, um corredor de uns 5, 6 metros de comprimento, e naquele corredor tinha alguma coisa que era uma sala, alguma coisa que era uma cozinha, e alguma coisa que eram quartos. E nos quartos, o que era para ser quartos, tinham várias camas e redes amontoadas umas sobre as outras, e eles dormiam ali dentro, mas o clima era totalmente hostil. Para conversar com a pessoa que estava precisando falar comigo, eu chamei ele e falei, vamos conversar lá fora da sua casa? Não é que eu não quisesse ficar na casa daquela pessoa, mas que não tinha clima para atender aquela pessoa lá dentro da casa dele. Muito, muito, muito hostil. Qual a perspectiva de uma pessoa daquela? Esses dias um pai me convidou para ir na casa dele, e o filho era usuário de cocaína. E quando eu entrei na casa daquele pai, ele já era empresário, já teria uma condição financeira melhor. Quando eu entrei na casa daquele pai, a casa dele era depredada. Num bairro bom, rua boa, mas dentro da casa, passou o muro, era depredado. Do muro, a casa do vizinho era boa, a dele era boa. A casa era boa, tudo era boa, mas dos vizinhos era bom, mas dentro da casa dele, o muro já era feio, a casa estava abandonada e dentro a casa estava depredada. Alguns móveis também furados, acabados, paredes todas arrebentadas, tudo. E eu conversando com aquele pai disse para mim, falou, pastor, o meu filho, ele não é usuário de coca, ele não gosta de coca, ele não usa cocaína esporadicamente,
ele usa cocaína porque ele gosta de cocaína, ele não vive sem cocaína. E eu conversando com aquele pai, era um menino de uns 20 e poucos anos de idade, eu conversando com aquele pai, olhando assim, financeiramente tinha sido destruído completamente, e eu pensando, meu Deus, qual é a perspectiva que esse pai tem com esse filho? Passado um tempo depois, coisa de alguns anos, eu estava visitando uma pessoa aqui da igreja num centro de tratamento psiquiátrico, e eu ouvi alguém me chamando naquele centro. Pastor, eu olhei, eu não reconheci. Era aquele mesma pessoa, aquele mesmo jovem, já mais maduro, ainda era usuário de cocaína, estava internado pela 300ª vez, perspectiva zero de vida. Sabe, querido? As situações de pobreza, as situações de adoecimento que nós vivemos, elas podem ser ressignificadas, qualquer uma delas, quando nós mudamos a nossa perspectiva. Porque o importante, eu tenho aprendido muito isso, o importante não é onde nós estamos, não é onde nós nascemos, não é o que nós fazemos, não é o meio que nos cerca. O importante é aonde nós queremos chegar. Parece fácil, mas mudar essa chave dentro de nós é algo muito, muito, muito complicado. Então, enquanto uma grande transformação não for feita dentro de nós, no nosso ser, enquanto algo muito poderoso não for mudado dentro de nós, nós continuaremos fora. A vida vai passando, quem tem uma perspectiva de vida vai melhorando, mas quem não sofre uma transformação interna continua fora. Quando chega lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, Apocalipse 22, 14, o Senhor ainda fala ainda mais claramente, diz o seguinte, olha, bem-aventurado todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, quem não gerou perspectiva de vida, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Parece uma lista simples, mas se eu não mudar a minha perspectiva, eu vou continuar sendo um homem mentiroso. Se eu não mudar a minha perspectiva, eu vou continuar sendo idólatra. Se eu não mudar a minha perspectiva, eu vou continuar sendo assassino. Se eu não mudar a minha perspectiva, eu vou continuar sendo imoral sexualmente. Se eu não mudar a minha perspectiva, eu vou continuar mexendo com ocultismo, com bruxaria. Se eu não mudar a minha perspectiva, eu vou continuar sendo como um cão. Sabe, queridos, a Bíblia, ela é um livro de transformação. As histórias que nós lemos da Bíblia vêm de homens que entenderam a perspectiva de Deus para a vida dele e assumiram essa perspectiva, ou simplesmente ouviram e disseram o seguinte: não, eu não quero, muito obrigado, eu não aceito. O primeiro homem, um dos primeiros homens grandes, em grandes reinos da terra, um dos primeiros grandes reinos da terra, a primeira pessoa que pensou mundialmente, o nome dele é Nimrod. Nimrod, ele fundou o que depois veio a ser a Babilônia. Então, o que Nabucodonosor herdou já vinha de algo construído há muito tempo atrás. E Nimrod, sabendo do que se falava acerca de Deus, Nimrod disse: não, eu quero ser contra Deus. Tudo que era a favor de Deus, eu era o contrário. De Nimrod, da imagem de Nimrod, nasceu a imagem de Maria segurando Jesus, a mulher segurando o bebê. Aquela imagem remonta não a Maria e nem a Jesus, mas remonta a Nimrod na época do dilúvio. A perspectiva não mudou. Era mau. Por exemplo, Noé. Noé, ele era um homem justo, mas a justiça de Noé, ou a nossa justiça, não colocada nas mãos de Deus, não daria em nada. Jeroboão, por exemplo, ele tinha alguns sábios, eu já falei sobre esse assunto, tinha alguns sábios na Babilônia, em Israel. Pessoas inteligentes.
Salomão era um deles. E Salomão tinha alguém que, além de inteligente, era habilidoso. Pense num homem habilidoso em tudo que fazia, Jeroboão. Jeroboão era muito habilidoso, mas ele desperdiçou a sua habilidade quando ele não colocou que Deus conduzisse aquilo. A história poderia ser dita o seguinte: morreu Jeroboão, seu filho Roboão não quis o reino, e morreu Salomão, né? Roboão não quis o reino, e Deus lembrou-se de Jeroboão, e Jeroboão prosperou, e hoje era para nós sermos da descendência de Jeroboão, da linhagem, mas não quis. Deus ainda entregou o reino, parte do reino, para Jeroboão, mas a perspectiva dele era ruim. Jabes, por exemplo, Jabez, que a Bíblia menciona sobre ele foi um homem que quando nasceu, a mãe dele teve muitas dores. E a mãe dele então disse: olha, com dores dei à luz. Chamou o nome dele de Jabez. Sofrimento, dor. Jabez então aprendeu algo que modificaria completamente a perspectiva dele. Ele aprendeu a orar. E quando Jabez orou, a Bíblia menciona isso, a vida dele foi completamente mudada e transformada a partir do momento que ele orou. Judas, por exemplo, Judas, irmão do Senhor. Vocês estão lendo essa placa aqui atrás? Tem uma placa aqui atrás? Quem for dono desse clássico aqui, me ajuda lá, vai lá, tá bom? Vamos lá. Judas, irmão do Senhor. Durante muito tempo, Judas, ele não era um homem que cria em Deus. Ele não cria em Jesus. Mas um dia Judas se deparou com a realidade de Jesus, ele passou a crer em Jesus, e a partir dele veio uma excelente carta de instrução para a igreja, porque ele creu em Jesus, ele mudou a vida dele. Timóteo, por exemplo, Timóteo era um jovem simples, filho de um grego, não teria perspectiva nenhuma, se encontrou com Saul, que o instruiu. Timóteo se tornou um dos principais líderes da igreja no Novo Testamento. Então, assim, não são as oportunidades que mudam as pessoas que têm a gerarem perspectivas. Não são, porque às vezes nós passamos a vida esperando oportunidades e as oportunidades não vêm. Não são as oportunidades que mudam as pessoas. Eu não mudei a minha perspectiva de vida porque eu não tive a oportunidade de mudar. Está errado. As pessoas, quando mudam as suas perspectivas de vida, quando mudam dentro de si, as oportunidades surgem. Então, não é algo que eu espero que venha de lá para cá para eu ser transformado. Seria bom, mas não é assim. A perspectiva tem que mudar de dentro de mim. Quando essa chave muda dentro de mim, é que as coisas mudam. Aí as oportunidades começam a aparecer. E Deus tem para cada um de nós, mantidas as devidas proporções de quem tem fé, Deus tem para cada um de nós o que nós chamamos de inteligência mental. É um QI. A gente menciona e vê quais são as pessoas mais habilidosas em algo, mais inteligentes. Deus não tem filhos ignorantes. Deus tem para nós, nesse QI, capacidade de analisar, de entender, de raciocinar, de tomar decisões sábias. Deus tem para nós chamamos de QF, que é a inteligência física. O que é? Aquela inteligência focada no corpo, no bem-estar, na saúde, tá certo? Deus tem para nós também uma inteligência emocional. É o autoconhecimento, a empatia, o poder de comunicação, de fazer que as coisas e de se expressar da forma e da maneira correta. Deus tem para nós o que nós chamamos também de QS, que é a inteligência espiritual, tá certo? Então, Deus não nos fez pessoas dotadas ou faltos de inteligência. E porque Deus me fez com falta de inteligência, eu não consigo mudar minhas perspectivas.
Por que você continua nessa vida? Porque o eterno Deus nunca me encontrou e Ele não me deu inteligência. Quem disse? É porque quem disse? Todos nós nascemos com habilidades potenciais. O que nós precisamos é colocar essas habilidades nas mãos de Deus, para Deus treinar essas habilidades, nos fazer desenvolver em todas as inteligências. As perspectivas da nossa vida mudam completamente quando nós nos colocamos diante de Deus. Então, para isso acontecer, para eu exercer o domínio de Deus sobre a minha vida, completamente, algo precisa ser mudado dentro de nós. Muito, completamente. Agora sim, o que é que precisa ser mudado? O que é que eu mudo, por exemplo? A cena mais antiga que eu tenho dos meus pensamentos, eu vou relatar para vocês a memória mais antiga que eu tenho acerca de mim mesmo. Eu lembro, nós geralmente guardamos as memórias mais trágicas, as mais fortes. Eu lembro, quando eu era criança, eu tinha uns 5 aninhos, eu estava deitado, eu estava no local onde meu pai guardava as coisas, e eu lembro de ter mexido alguns equipamentos, alguns sacos de alimento que ele tinha, e um dos sacos de alimento que meu pai tinha caiu em cima de mim e eu me vi sufocado ali, quase morrendo. Outra vez, memória um pouco mais recente, eu lembro do dia que eu vi meu pai, muito bravo com a minha mãe, pegar uma faca na frente dos filhos e muito forte a cena. Meu pai com a faca na garganta da minha mãe, aquela briga dentro de casa. Meu pai, eu vendo a hora do meu pai matar a mulher que eu mais amava na minha vida. Sabe, memórias mais recentes. Eu lembro quando eu tinha essa já é mais recente mesmo, uns 15 anos de idade. Meu irmão, eu era um dos mais novos, um dos meus irmãos mais velhos, já era viciado nessa época, pegou maconha, que era o que ele usava, falou, você pode usar à vontade, pode usar. Aí ele parou e falou, não usa não. Você não, isso aqui não é para você, não usa não. Eu lembro também quando um primo meu me levou, nós saímos pela primeira vez na vida, primeira vez fui experimentar o mundo, a loucura do mundo e tal. Meu primo me levou para a noitada e me embebedou também, me deu bebida. Sabe, não são as ocorrências que mudam a nossa perspectiva. Não é aquilo que eu vivo que muda quem eu vou ser. Não é onde eu nasci num local empobrecido, muito distante, esquecido. Não é o local onde eu nasci. Eu nasci numa casa com 12 filhos lutando para comer, todos numa bacia como uns porquinhos, uns animaizinhos comendo ali para sobreviver. Não é o meio que eu nasci, que eu fui gerado, não é o meio, mas é a chave que muda dentro de nós e que modifica completamente a nossa vida à medida que eu passo a olhar a vida de maneira diferente. Então, o que eu preciso mudar para que as minhas perspectivas mudem? O que eu preciso fazer? Primeira delas, aliás, Provérbios 19, 27 diz o seguinte, Provérbios 19, 27. Sumiu? Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastará dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Um dos primeiros versículos que eu decorei na Bíblia, Salmos, quando o salmista diz, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 19, 27. Eu não preciso ser um filho sem pai. Eu não preciso ser alguém. Devido ao trauma que eu fiquei vendo meu pai com a minha mãe brigando, a separação, a luta deles, a confusão. Era novinho, apaixonado pela minha mãe. Devido àquele trauma com
14, 15 anos eu era gago. Quando eu descobri isso, falei, epa, pera aqui. Eu posso ter um pai. Eu não tinha onde morar quando eu tinha 17 anos de idade. O meu pai adotivo me chamou e falou, olha, vai embora de casa, você não cabe mais você dentro da minha casa, eu não tenho mais condição de sustentar, se vira. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Então, beleza. O que eu preciso mudar? O que nós precisamos mudar? Primeira coisa, Gênesis 13:10. Essa chave precisa acontecer dentro de nós. Gênesis 13:10. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para o lugar próximo a Sodoma, entre a cidade do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Estudamos isso do sábado. A primeira coisa que precisa mudar dentro de mim é o meu envolvimento terreno. Ló olhou as campinas do Jordão, uma cidade maravilhosa de Sodoma e Gomorra, a riqueza daquele lugar. Falou, Abraão, você vá para o deserto, que eu vou para as campinas do Jordão, vou habitar entre esse povo rico dessa terra. Enquanto os meus relacionamentos forem mundanos, enquanto eles forem meramente terrenos, enquanto eu não me ocupar com as coisas dos céus, enquanto aquilo não mudar dentro de mim, não adianta, as minhas perspectivas não mudam. Quando mantemos nossos relacionamentos terrenos como algo muito importante, acabamos por desprezar completamente o que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Deus até quer realizar algo, mas a pessoa é mudando. Deus até quer transformar algo, mas o pensamento dela é totalmente terreno. Deus até quer fazer algo de bom, mas a mentalidade da pessoa é totalmente terrena, completamente terrena. Veja só, Tiago 4:4 diz o seguinte: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Não imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em vós zela com ciúme dos seus. Como é que eu quero ter um relacionamento com Deus? Como é que eu quero mudar as minhas perspectivas se o traficante que me encontrou lá no caminho continua armado para lutar contra a polícia? Se é mais fácil ganhar dinheiro vendendo droga do que trabalhar? Como é que eu quero mudar se a minha perspectiva ainda é totalmente terrena? Como é que muda? A amizade com o mundo é inimizade com Deus, completamente. Porque quando nós somos carnais, querido, quando nós somos guiados pelo dinheiro, quando nós somos guiados por situações que podem nos favorecer de alguma maneira, quando nós colocamos esses interesses acima de qualquer coisa, acima de Deus, acima do que Deus tem para nós nos tornamos tão filhos das trevas quanto mais são as nossas convicções. Ah, mas bispo, quer dizer que eu não preciso mais viver na terra? Você tem que viver. A Bíblia diz que Abraão andou na terra sem se contaminar com a terra. A Bíblia diz que os profetas andaram sobre a terra por diversos locais, mas não se contaminaram sobre a terra. Não andaram, não comeram na mesa errada. Nós precisamos andar no mundo, querido,
mas nós não precisamos ser igual ao mundo. As leis que governam o nosso coração precisam ser outras. Jesus, um dos seus momentos de oração finais, de despedida, João 17,13, ele diz o seguinte: agora eu vou para ti. Isso é uma oração. Digo dessa forma, enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim que os proteja dos príncipes deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Jesus orou por nós, para que o mundo não nos sugasse, para que o mundo não nos oprimisse, para que os desejos da carne não fossem mais fortes que o desejo do Espírito. Jesus orou por nós. Quando eu cedo o meu coração para aquilo que é mundano, eu estou desprezando uma das orações mais importantes que chegaram diante de Deus. Jesus orou pela pessoa errada. Eu gosto das coisas. Não muda a perspectiva. Não muda nada. Às vezes o bandido até ganha algum dinheiro, só que continua sendo bandido, perseguido, onde ele mora, no condomínio de luxo, onde ele morar, continua sendo bandido, continua sendo perseguido pela justiça, continua sem ter paz. Não mudou a perspectiva dele. Não é um cidadão de bem, não é alguém de bem, não pode andar de cabeça erguida, não pode falar com todo mundo, porque vive sempre com medo das situações. Não mudou a perspectiva dele, nenhuma. Sabe, querido, a única maneira que nós temos de escapar daquilo que o mundo tem para nós é quando nós não nos deixamos mais ser alimentados pelo espírito mundano. E como é que eu faço isso? Como é que eu deixo de ser alimentado pelo que tem no mundo? Quando eu passo a me alimentar pelo que tem na palavra de Deus, como da Bíblia, como nossa regra de fé e conduta. E assim como nós não conseguimos, de maneira bem clara, nos autoanalisar, nos automedicar, a não ser que sejamos profissionais de medicina ou qualquer outra área, assim como nós não podemos fazer isso conosco, ser um especialista, da mesma maneira é a nossa vida. Nós não podemos dizer: ah, Deus, então vai ser do meu jeito, da minha forma. E a Bíblia? E quem ensinou? Como é que eu faço? Somente a Bíblia pode mudar a minha perspectiva mundana. Cada vez que eu me aproximo da palavra, ela vai se tornando mais clara para a minha vida. A minha perspectiva mundana vai mudando. Eu vou tendo outra perspectiva. Deus vai me tirando daquilo que era sufocante, vai me transformando, me transportando para um lugar onde meus olhos brilham com mais intensidade. Enquanto eu continuar sendo mundano, terreno. Nós lemos hoje, na leitura de hoje, a história de Nabal. Davi, durante o tempo que Nabal esteve com as ovelhas no deserto, Davi protegeu as ovelhas dele. Davi precisou de ovelhas para alimentar o rebanho posteriormente, quando Nabal estava ali colhendo, matando as ovelhas para vender. Nabal ignorou completamente Davi, porque Nabal era mau. A Bíblia diz que Davi marchou contra Nabal. A esposa de Nabal, Abigail, correu para encontrar-se com Davi, para evitar que Davi matasse Nabal e a sua casa. Nabal, ele era tão mau que quando a esposa dele chegou de volta, ele estava dando um banquete, uma festa, não deu uma ovelha para Davi. Estava marcando uma festa, um banquete de festa, de bebedeira. Ele estava bêbado, falando bobagem. Ela entrou calada. No outro dia, quando ela falou para ele do que ele tinha feito contra Davi, que Davi estava vindo matá-lo, não só ele, mas todo mundo na casa dele, ele infartou. Fizeram de tudo para ele sobreviver. Demorou 10 dias o homem. Enquanto as coisas de Deus não me forem mais importantes do que as minhas intenções mundanas, do que o mundo, não adianta, nós não mudamos. Nós não mudamos. Segunda coisa que me impede
ter a minha perspectiva mudada por Deus. Nós estudamos isso sábado também. É Isaías capítulo 28, versículo 22. Isaías 28, versículo 22. Agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes. Porque já o Eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição. Porque já do Eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição. E essa já está determinada sobre toda a face da terra. Inclinai os vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai o meu discurso. Isaías advertindo o povo de perigos iminentes, porque eles ouviam a verdade de Deus completamente, ouviam diariamente o profeta ministrando, mas eles agiam com ele com sarcasmos, agiam com ele com leviandade. Eles eram o quê? Dissimulados. Sabe, mas o profeta falou bobagem. Eu não acredito no que o profeta falou. Isso não vai acontecer. E viviam uma vida leviana, viviam uma vida de sarcasmo, completamente dissimulados. Uma pessoa sarcástica é uma pessoa que ouve o que Deus fala para ele, mas age com zombaria, age com deboche. E quando ele age com zombaria e deboche, ele atrai para si toda a maldição que ele sabe ter na Bíblia, que ele abomina. Ele abomina a maldição que tem na Bíblia. Mas quando ele é sarcástico, aquela maldição se volta completamente para ele. Visita a casa, visita a família, visita as finanças, visita tudo. Aquele que age com a palavra de Deus com leviandade. O leviano é aquele que sabe uma verdade, mas mesmo assim age como engano. Sabe, ele é dissimulado, ele é enganador, ele é primo muito perto do diabo, ele se parece muito com ele é leviano, muito leviano, tá certo? É um verdadeiro discípulo de Satanás, pois a irresponsabilidade, a imprudência e a insensatez são suas grandes e maiores características. Ele é leviano, ele é imprudente, ele é insensato, ele é irresponsável, ele é leviano. Isso quer dizer que não muda. Pessoas levianas e pessoas sarcásticas não se transformam. Sabe, querido, eu tenho visto na vida que todo leviano sofre as consequências de suas escolhas, todas. Sabe, queridos, pessoas levianas e sarcásticas, elas são também dissimuladas. Elas agem sempre baseadas no engano e na mentira. Elas deturpam a verdade. Elas deturpam as motivações boas. Elas ouvem a palavra, mas elas entendem que não é com ela. A palavra de Deus não lhes provoca mudança nenhuma. Porque para elas a Bíblia não é algo de Deus. Eu conheci um homem muito dissimulado. Muito dissimulado. Esse dia eu estava ouvindo o rádio lá de fora, e no rádio lá de fora, do Rio de Janeiro, eu ouvi quando mencionou o nome dele no rádio. Dissimulado completamente dissimulado. Deixou a esposa dele louca, deixou os filhos dele loucos, largou tudo aqui em Fortaleza, está sendo bambambam no governo estadual lá do Rio de Janeiro. Dissimulado. Quem olha para ele nunca imagina que ele era esse homem que tem um histórico pesado para trás. Conheci um pastor dissimulado. Olhei para ele e falei: rapaz, tem alguma coisa errada com esse homem. Mas eu não julgo, eu analiso. Fui fazer a declaração de imposto de renda dele, que ele pediu para eu fazer. Quantos filhos? 7 filhos. Por aí, um bocado. E claro, 7 filhos com a mesma esposa. Depois ele aparece, no outro momento, com uma esposa jovem, bonita. Essa mulher não teve 7 filhos. Cadê a esposa de 7 filhos? Morreu? Não. Nós nos separamos. Eu larguei aquela de 7 filhos e arrumei uma que não teve. É leviano, é dissimulado. A palavra não faz mudança em quem é dissimulado. Então,
Antes de qualquer coisa, eu não preciso que ninguém me convença dos meus erros. Eu preciso olhar para a Bíblia não como uma janela, mas como um espelho. Olhar para dentro de mim e falar: Deus, eu sou quase igual Nabal, me perdoa, eu também sou mau. Ainda bem que Deus me deu uma esposa boa, senão eu estava lascado. Sou mau. A gente tem que deixar de ser dissimulado. Muito. Dissimulados não mudam suas perspectivas, sabe por quê? Porque eles deturpam as verdades em detrimento daquilo que ele acredita, tá certo? Ou seja, eles fazem do mal sua verdadeira companhia. Para um leviano e um sarcástico, situações de desastre e perda não lhe aflige, porque de que ainda não seja ele o perdedor. Entretanto, a punição para a leviandade é extremamente severa. Ela começa com sofrimento e finda com destruição, como está dito lá em Isaías 28, versículo 22, e diz exatamente o seguinte: olha, agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam, assim as vossas dores, as vossas prisões não se façam ainda mais fortes, porque o Eterno, o Senhor dos Exércitos, dele eu já ouvi falar de uma destruição, e essa está determinada sobre toda a face da terra. Ah, mas eu sou dissimulado. Eu só estou aumentando o sofrimento para vir sobre mim. Só estou ampliando esse sofrimento. Sabe, querido? Fale com qualquer pessoa numa situação totalmente sem perspectiva. Você precisa mudar os seus atos. Dessa maneira como você está, você vai destruir sua vida completamente. Eu me destruí? Não. Eu estou bem. Você está bem vivendo essa vida miserável? Você está bem vivendo O dissimulado, ele sofre aqui na terra, sofre na eternidade também. E o sofrimento grande. Terceira coisa que me faz perder completamente, não ter a minha vida, a minha visão, a minha perspectiva mudada. 1 Coríntios 5:9. 1 Coríntios 5:9. Já vos adverti por carta que não vos para não vos associais a nada que fosse imoral. Tenho um amigo muito chegado, mas ele é imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões, ou ainda os idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Mas bispo é meu amigo, somos da mesma igreja, não vos associeis. Então o que me distancia completamente de mudar a minha perspectiva? As más companhias. Completamente. Com essas pessoas, assim, não deveis sequer sentar para uma refeição. Pois, como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis julgar os que estão de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora e de dentro. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Um dos pecados mais comuns hoje na igreja, são dois. Aliás, é um que se divide em vários pecados da área sexual. Pornografia. Eu conheço pessoas viciadas em pornografia. Eu conheço pessoas que são pornográficas. Eu conheço pessoas que são doentes por pornografia. Pecado de área sexual. Eu conheço pessoas pedófilas.
Eu conheço pessoas que são sarcásticas sexualmente. Eu conheço pessoas que têm vários tipos de perturbações sexuais. Mas sabe, tá muito fácil hoje se acessar a pornografia. Bispo, antigamente para acessar a pornografia você tinha que ir lá no local, comprar uma revista, pegar a revista da mulher pelada mais bonita que você tivesse, na capa, escondido, trazer para casa e olhar e folheava e se masturbava olhando para aquela revista, para aquela mulher, para aquele homem. Tinha revista de mulher e de homem, né? Então era uma baixaria. Hoje você não precisa comprar. O crente que tem amizade com pessoas pornográficas é tão pornográfico quanto ele, ou diria-se de passagem, é pior do que ele, porque o outro é ímpio, o outro já vai para o inferno. Você não, está procurando ir para o céu, mas é pornográfico. É pornográfico. Deus não está vendo isso. Não, eu não vejo. E é bom que eu não veja, é bom que eu não saiba, é bom que eu não partilhe. Deus vê. Cada vez que eu recebo no meu WhatsApp, na minha rede social, algo relacionado à pornografia, mandei para aquele. Eu estou sendo tão diabólico, tão infernal, do que o pior demônio do inferno. Gente, pior do que demônio, pior do que ser humano mau, pior do que ser humano mau, só demônio. Pornografia. Pornografia estraga casamentos. Pornografia estraga relacionamentos. Pornografia estraga finanças. Hoje é muito fácil, se eu quiser uma prostituta ou um prostituto, eu não faço parte. 10 minutos, disponível aqui na Rua João Cordeiro, 2071, 10 minutos. Dou minha referência aqui, 10 minutos. Não virá nenhuma mulher me procurar para manter sexo por pagamento, só por orgia. Quantas? Conte em 10 minutos, umas 20 pessoas irão me procurar aqui. 20, comigo, com qualquer um de vocês. Pornografia. Qual é o mal da pornografia, bispo? Não muda a sua perspectiva enquanto for pornográfico, não muda. E Deus tira, completamente tira. Por quê? Porque anda em más companhias. Ninguém é pornográfico sozinho. As companhias que ele vive. Eu conheço pessoas, eu vou contar. Tinha uma pessoa que era aqui da igreja. Ele é um dos homens mais prostitutos que eu conheci na minha vida. Eu conheci muitos homens perversos, ele era um dos mais perversos. Ele chegava a sair por noite com 4, 5 mulheres. Mulheres. Olha o sarcasmo. Mais pastor, mais bispo. Pastor, quando eu fui olhar a menina que estava conversando comigo, era crente, pastor. Olha, meu Deus do céu. Ela crente desviada da igreja, eu mantendo contato com ela. Meu Deus do céu, como eu sou perverso. Irmãos, esse homem ficou aqui na igreja, nós tentamos ajudar ele. O dia que ele chegou aqui, até o dia que ele falou, não vou mais ficar aqui. Aqui ele era assistido, de todas as maneiras. Esse homem não tinha como trabalhar na igreja fazendo nada. Não tinha como. Era perigoso ele olhar para essa daqui e já era perigoso ele seduzir. Muito perigoso, era diabólico. Totalmente diabólico. Tratamos, até que o dia chegou, não vou mais ficar aqui não. Está noutra igreja aqui próximo de nós, servindo, todo bonito, pornográfico. Chega lá de domingo, está lá o pornográfico recebendo sua filha. Tirando foto das mulheres da igreja.
E o pastor, eu não vou fazer julgamento, mas o pastor deveria pelo menos ter alguma instrução para orientar essas coisas que não é permitido. Nesse mesmo local dessa igreja, outra vez, estava lá. Gente, eu tenho muito zelo com isso, porque isso custa a minha vida, pastor Anildo, minha vida está em risco quando eu me nego a falar isso. Estava lá a irmã cantando na igreja, separada, divorciada, arrebentada, largou o marido, largou os filhos, estava com um amante aqui, mas estava no ministério de louvor da igreja, cantando aqui. E aqui, um dos guitarristas aqui, olhando para ela, estava aqui, ó, filmando ela no lado do culto, passava o culto, mandava partes íntimas dele para ela, seduzindo ela, que já era uma mulher perigosa. Procurei o pastor, falei com ele, falei, pai, meu pastor, está acontecendo no altar da sua igreja. Continua do mesmo jeito. Igrejas pornográficas. Um dos erros do culto, que era tão... Por que Deus falava tanto contra o Deus Baal? Por causa da pornografia que existiu no culto. Eram mulheres cultuais, prostitutas cultuais. Com quem nós andamos? O terceiro fator que prejudica a observância é a má companhia. É a má companhia. Isto é, a companhia de pecadores, de transgressores e de insensatos. Provérbios 13:20 diz que quem é amigo dos insensatos será destruído. Provérbios 13:13 diz o seguinte: quem zomba da palavra, pagará caro por isso. Mas aquele que obedece os mandamentos será regiamente recompensado. Quem age andando em más companhias. Quem é amigo de LGBTQIG+, está gravando? Pode gravar, não tem problema não. Quem é amigo de LGBTQIG+, se diz um discípulo nosso que achou por bem, tinha um homossexual na célula dele, isso que eu falo com ele, trate como ser humano. Qual o problema? É um ser humano, uma pessoa que merece amor, respeito e consideração, sim, como a menina recebe, merece, como o rapaz merece, ele também merece. Mas tudo bem, homossexual é difícil converter mesmo, eu sei disso. Saiu, quando eu vejo domingo passado, está aqui ele com outro homossexual. Misericórdia, o capeta está te cercando, macho. Saiu o homossexual da tua vida, está entrando outro. Quem é amigo de homossexuais torna-se um defensor da causa LGBTQI+. É moralidade? Não. Isso é contra o homossexual? Não, eu acho que ele deve viver a vida dele mesmo. Deve viver sim. E deve viver com prazer mesmo, deve se entregar completamente. Eu não sou a favor que ele seduza os meus jovens da igreja. Não sou a favor que ele seduza as jovens da igreja. Homossexual, chegou na célula de um dos meninos aqui. Os nossos meninos da igreja, diga-se de passagem, são muito bonitos. Bonitos mesmo. Chegou o homossexual. Nossa, eu vou lá para essa igreja, quanto bofe. O quê, macho? Macho, tu tá pensando que isso aqui é aquela igreja lá daquele lugar que é cheio de gay, macho? Tu tá pensando o que da tua vida, macho? Tem que mudar. Tem que mudar. Quem anda com ladrões é meu amigo, é ladrão, pastor, é meu amigo, é ladrão. Quem anda com ladrões acaba comendo do roubo dele. Eu tinha um irmão aqui na igreja, e um dia esse irmão pegou, eu andava com ele, ajudava ele tudo quanto era jeito. Ele era usuário de droga, eu me fazia tudo para ajudar ele. Um dia ele chegou em mim, pastor, corre aqui, pastor. Pastor, olha aqui, ele com um bocado de dinheiro trocado. Dinheiro trocado, é muito difícil hoje você andar com dinheiro trocado, né? Um bocado de dinheiro trocado. De onde vem? Era ser muito dinheiro, bolso cheio de dinheiro mesmo. De onde vem esse dinheiro? Pastor, olha aqui, está acontecendo comigo, pastor, olha aqui. Abriu o porta-malas do carro dele, cheio de armas. Naquele momento Deus falou comigo, assim, ó, não ande mais com ele não. Ele não te merece. Vai que pega eu e ele no carro. Como é que eu vou explicar que eu sou o pastor da igreja evangelizando ele? Estou enquadrado.
completamente. Torna-se cúmplice da sua maldade. Quem anda com assassino aprende a matar. Então cuidado com a sua companhia, cuidado com quem você anda, cuidado. Provérbio 22, 24 diz o seguinte: não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhe em companhia de pessoas iracundas, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Não te imites a pessoas que com um simples aperto de mão empenham-se com outros, se tornam fiador de dívidas. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades que foram deslocados ali, que foram colocados ali por seus antecedentes. E observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho, pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura, não terá relacionamento com gente obscura, não terá contato com gente obscura. Com quem anda? Ah, mas eu quero que a minha perspectiva mude completamente. Observe com quem você anda. Não é que você deva ser um perseguidor da causa LGBT. Não, longe de mim. Eu não quero essa guerra para minha casa, não. Não quero ninguém ser perseguindo ninguém. Para lá. Quero que eles vivam e vivam felizes. Certo? Mas é olhar com olhar de misericórdia. Mas entenda. Se o ladrão, se o homossexual, se o pervertido, seja quem for, se ele quiser mudar, vá com ele e buscar ele no inferno. Se ele não quiser mudar, não insista. Bispo, ele até quer. Uma vez, beleza. 2 vezes, beleza. 3 vezes, abandona. Ele não quer. Não quer. Como é que você identifica quem quer mudar? Quem quer mudar, você identifica pela confissão. Pela singeleza da confissão. Ele quer mudar, vai com ele. Não larga ele não. Pois é. De novo. Eu até que tentei, mas o negócio era tão... Larga de lado. Quando preferimos a companhia de pessoas insensatas e não tementes a Deus, nos alimentamos de suas más influências. Consequentemente, carregamos sobre nós o mesmo fardo. Agora entenda. A Bíblia nos diz claramente para evitar esse tipo de pessoa. Mas entenda que Deus tem para nós amigos verdadeiros. Amigos leais. Amigos que vão mudar a nossa perspectiva completamente. Amigos que nos mostram a verdade, que ensinam o caminho da retidão. Amigos que nos ensinam a levar a nossa cruz e a mudar completamente o nosso estado. Então, por exemplo, amigos que eu devo ter na vida, seja amigo da Bíblia. Seja amigo da Bíblia. Eu lembro dos jovens aqui da igreja, uma época, ele está até lá em Portugal agora. Tinha um dia que ele andava o dia todinho com a Bíblia. E quando acordava, até quando dormia. Onde ele parava, seja amigo da Bíblia. Seja amigo da Bíblia. Vamos com a Bíblia. Segundo, seja amigo dos livros. Os livros trazem cura e orientação para você. Seja amigo dos livros. Acabe um, comece outro. Termine um, inicie outro. Seja amigo dos livros. O livro, eles são excelentes para retardar o envelhecimento. Os livros são maravilhosos para evitar o Alzheimer. Quanto mais você lê, mais você retarda o envelhecimento, mais o Alzheimer fica lá para trás. Você se esquece dele. Livros. O livro é um servo fiel. É um conselheiro que você paga uma vez, ele te acompanha para o resto da vida. Livros. Seja amigo de Deus, ou seja amigo de quem anda com Deus. Se a pessoa anda com Deus, você consegue segurar na mão dele, você acaba sentindo a essência de Deus na sua vida. Seja amigo dos seus pais. Se tem um local que você, para ir lá, precisa mentir para os seus pais, então porque não é para você ir. A chave é essa. Eu vou, mas eu não posso contar para o meu pai, nem para minha mãe, eu tenho que ser escondido. Larga, não vá.
Seja amigo dos pais. Nós, pais, sabemos que todos nós sofremos vieses na vida, lutas, problemas, né, Gessazão? Vamos acertar. Seja amigo dos pais. Não tem ninguém que dê a sua vida por você mais do que seus pais. Não tem ninguém que queira mais sucesso na sua vida do que seus pais. Não tem ninguém que se esmere mais por você em toda a sua existência do que seus pais. Seja amigo dos seus pais. Ele pode inclusive nem ser amigo seu, mas seja você amigo dele. Seja amigo dos seus pais. Seja amigo de quem lhe ama e lhe valoriza. Logo, quem me arrasta para o caminho do mal não me ama e nem me valoriza. Seja amigo de quem lhe ama, quem lhe valoriza, quem aceita você como você é, mas que vai levar você para ser transformado, para ser mudado. Vai chamar você quando precisar chamar. Seja amigo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que faz você se lembrar do pecado, da justiça e do juízo. 3 itens extremamente importantes. Quando você peca, meu Deus. Quando você, Deus vai te lembrar. São 2 palavras que a gente usa muito: amor e severidade. Nós estudamos sobre severidade. Seja amigo do Espírito Santo. Sabe, Espírito Santo, meu amigo. Seja amigo dos seus líderes. Não tem ninguém que se esforce mais pelo seu sucesso do que seus líderes. Eu quero então que nós oremos juntos nesse sentido. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. É a hora que a chave mudar dentro de nós. A hora que a chave mudar completamente dentro de nós. Nós mudamos. A hora que os meus relacionamentos, os meus envolvimentos terrenos mudarem, a minha perspectiva muda. Eu tive muita chance de ter amigos maus. Eu tive muita chance de conviver com pessoas perversas, ruins, malignas. Muita chance. Eu percebi que não era dessa forma. Eu tive muita chance de ser um homem completamente mundano, completamente terreno. Não quero. Quando eu mudar, quando eu eliminar completamente o sarcasmo e a leviandade, a minha perspectiva muda. Quando eu abandonar as más companhias, as minhas perspectivas mudam. Agora entenda, eu vou encerrar com você com esse texto. Apocalipse, tem projetão? Não, né? Tem projeção aí atrás? Tem? Pode projetar? Sim ou não? Não, né? Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Diz o seguinte, olha, nós já lemos esse texto. 22, 15. Entenda, agora claramente. De um lado, só um exemplo, quem mudou sua perspectiva. Do outro lado, só um exemplo, sua posição, quem não mudou sua perspectiva. Beleza, mas nós vamos chegar ao dia que nós vamos prestar conta diante de Deus. Beleza. Do lado de fora, ficarão os cães, os bruxos, os ocultistas, mas Umbanda faz parte. Ocultistas, não mudem a Bíblia. Ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, de novo, e cometer imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira, do lado de fora. Completamente do lado de fora. Do lado de dentro, quem vai ficar? Apocalipse 22, 14. Diga comigo, bem-aventurados todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Sabe, do lado de fora ficará quem não mudou suas perspectivas
Nasceu miserável, morreu miserável. Nasceu traficante, morreu traficante. Nasceu idólatra, morreu idólatra. Nasceu prostituto, morreu prostituto. Nasceu imoral, continuou imoral. Ele não mudou. Se não mudou a perspectiva de vida, ele vai continuar assim para o resto da vida dele. E na eternidade ele também vai continuar assim. Sabe, queridos, não tem nada que nos distancie de ser a melhor pessoa do mundo. Nada. Ah, porque Thalita é jovem, é bonita, tem mais habilidade que eu. Nada me diferencia dela. Porque Thalita é mulher, eu sou homem, a Thalita tem mais capacidade que eu. Nada. A Thalita é mais talentosa do que eu. Nada me distancia do que Deus tem para a minha vida. Nada, a não ser a minha perspectiva. Eu sou aquilo que eu me vejo. Eu sou aquilo que eu penso acerca de mim mesmo. Enquanto esse pensamento acerca de mim não mudar, eu continuo sendo a pessoa ruim. Na hora que eu mudar os meus pensamentos, na hora que eu mudar as minhas perspectivas de vida, fiquem tranquilos que quando eu mudar os meus pensamentos, Deus vai dizer sim. Eu mudei, Deus disse sim. Eu tive novas perspectivas, Deus disse sim. Eu mudei para uma família melhor, Deus disse sim. Deus vai dizendo sim quando eu mudo completamente as minhas perspectivas. Quando eu não mudo, o mundo diz fica, pode ficar. Quando eu continuo mudando, quando eu continuo valorizando só os meus envolvimentos terrenos, quando eu continuo agindo com sarcasmo e dissimulação, com leviandade, quando eu continuo agindo com más companhias, quando eu continuo, eu vou ficar de fora. Eu quero orar com você, que Deus me enviou nesse dia para você, para dizer que Ele não quer que você fique de fora, para dizer que uma porta da graça se abre para nós nessa noite, para dizer que por mais que nós sejamos ruins, maus, cãos, o sangue dele nos torna alvo como a neve. Por mais que nós estejamos envolvidos com coisas ocultas, o sangue dele nos purifica completamente. Por mais que nós tenhamos cometido imoralidades sexuais, ele nos muda completamente. Por mais que eu tenha assassinado alguém ou que tenha idolatrado algo, ele me muda completamente. Por isso é salutar quando o texto diz, eu vou orar com você. Vamos ler juntos novamente, diga bem-aventurado. Vamos mudar então a perspectiva do texto. Diga, eu sou bem-aventurado, porque eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro, e assim eu ganhei o direito à árvore da vida, e eu posso entrar na cidade através dos seus portais. Coloca a mãozinha no seu coração. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai. Muda a chave do nosso coração nessa noite, Pai. Muda aquilo que tem dentro de nós que nos atrai ao mal, meu Pai. Muda, meu Deus, porque muitas vezes, meu Pai, nós é que queremos, nós é que procuramos, nós é que queremos, meu Deus, envolver nossa vida somente naquilo que é terreno, naquilo que é aqui da terra, naquilo que é desse mundo. Muda completamente, Pai. Eu às vezes não uso os meus talentos para colocar diante do Senhor, porque o Senhor use para a tua glória, meu Deus. Muda essa coisa dentro de mim, meu Pai. Muda essa chave. Posso inclusive nem te querer de todo o meu coração. Muda para que os meus instintos naturais sejam recorridos ao Senhor, sejam direcionados pelo Senhor, sejam atraídos pelo Senhor, Pai. Muda, meu Deus. Em nome de Jesus, muda, Pai. Muitas vezes eu tenho agido com a tua palavra como quem a despreza completamente, como quem ignora completamente, não tem mantido contato algum com ela, meu Pai. Pai, nos perdoa, meu Deus. Tem uma instrução de vida para nós. Nós temos muitas vezes zombado do que a palavra diz, desfeito do que a palavra diz, querendo alterar o que a palavra diz, Pai. Nós vamos sentar à mesa agora, Senhor, como filhos, como discípulos. Nos perdoa, meu Pai. Em nome de Jesus.
Que nós possamos, meu Deus, hoje tomar uma decisão de escolher andar com pessoas que te querem. Escolher, meu Deus, ter a Bíblia como companhia nossa. Escolher, Deus, ter os livros como amigos. Escolher, meu Deus, andar com quem anda com Deus. Escolher, meu Deus, meu Pai, escolher, meu Deus, em nome de Jesus, ser amigo dos nossos pais, meu Deus. Ser amigo do Espírito Santo, meu Deus. Ser amigo dos meus líderes. Meu Deus, Deus não dá discípulos a líderes, Deus dá líderes a discípulos, meu Pai. Nós entendamos isso. Deus não dá pastores, não dá igrejas para pastores. Deus dá pastores para a igreja. Deus não dá igrejas para bispos, Deus dá bispos para a igreja, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, nos alinhar como igreja, nesse grande ajuntamento, meu Pai. E assim podemos sentar na mesa do Senhor agora, meu Deus, e ceiar, meu Pai. Não quero ficar fora, meu Deus. Não quero ficar fora. Eu também não quero entrar arrastado, sem olhos, sem pernas, sem braços, sem coração, como um verme qualquer. Não, meu Deus. Eu quero entrar de cabeça erguida pelos portais, meu Pai. Por isso eu oro nessa noite. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, querido? Quantos recebem? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Amém.